Para dar continuidade, a gente vai falar do tema O Google Veio para Ficar. Dr. Google veio para ficar em nosso dia a dia, e a palestrante é a doutora Cristiane Benvenuto Andrade, do blog do Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein. Uma salva de palmas, por favor. A senhora quer falar daqui mesmo? Olá, boa tarde. Depois do almoço a missão fica um pouquinho mais difícil, mas eu espero que a gente consiga conversar aqui sobre algo que eu tenho trabalhado há muito tempo, que é a internet e saúde. É uma das minhas paixões, então eu espero que a gente consiga ter uma conversa bacana. Para começar, eu quero dizer que a mensagem da minha aula, palestra, conversa hoje é: não existe informação neutra. Não existe mensageiro neutro. Toda informação, todo mensageiro tem uma intenção. Isso não quer dizer que a intenção é ruim, mas todo mundo tem uma intenção. Olhem para mim. Me apresentaram como doutora Cristiane, médica do Einstein. Agora pensem, eu sou casada ou sou solteira? Eu tenho filhos? Já fiquei doente alguma vez? Onde que eu estudei? De onde que eu vim? Esse sotaque é de onde? Sou do Sul, do Norte, Nordeste. O que eu vou falar para vocês agora também não é neutro. Eu tenho a minha história. E todos os sites escritos na internet têm a sua própria história. Todas as pessoas têm a sua história. E essa história vai sempre modificar a forma como ela conta alguma coisa que ela viu ou que ela leu. Então, nenhuma informação é neutra. Então, eu vou contar quem eu sou para vocês. E eu espero que eu, contando um pouquinho de quem eu sou, faça vocês entenderem o que eu vou dizer aqui, por que eu falo as coisas que eu falo. E vocês vejam a importância de conhecer um pouquinho mais o narrador. Eu sou médica, nasci no Rio, cresci em Porto Alegre, trabalho no Einstein como dermatologista, sou do corpo clínico do hospital, mas trabalhei lá também já como parte do núcleo de mídias digitais. Então, eu era médica, parceira aqui do pessoal do Einstein, e trabalhava com mídias digitais durante algum tempo. Agora, essa sou eu. Tenho filhos, 2 filhos. Meu filho já teve uma doença muito séria. Eu tive doenças muito sérias. Então, eu hoje tenho 2 blogs. Eu tenho um blog de médica. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço a luzinha? Tenho meu blog de médica, o doutora Cris, e tem meu blog de paciente, meu filho com câncer, do WordPress. Então, vocês sabem que eu sou mãe, eu sou paciente, eu sou médica, eu trabalho com digital, eu vivo com meu celular na mão, eu não largo ele, eu sou uma daquelas que passam pelo menos 10 horas por dia conectada. Então, agora vocês sabem que eu sou alguém que ama a internet. Vou falar bem ou mal do Google, né? Qual vai ser a mensagem que eu vou passar? Certamente, tudo que eu vou dizer aqui é muito influenciado pelas experiências que eu tive. E é isso que nós vamos falar aqui. Ninguém é neutro. No passado, a informação ela era muito difícil de ser obtida, né? A gente tinha que ir para o livro, buscar, era uma coisa assim, super complexa. Pouca gente tinha acesso, né? Os mais letrados, a faculdade, você buscava informação em fontes, né, muito complicadas. Quando eu entrei na faculdade, ainda era assim, né? A gente tinha, no final da faculdade, surgiram uns disquetes que tinham informação que vinha dos Estados Unidos. A gente conseguia ler os estudos americanos, tinha que ir na biblioteca, pedir o disquete, devolver e tal. Era um horror, né? Hoje, está tudo bem diferente, né? Hoje, a gente quase não consegue mais se dar conta de tanta informação que surge. É quase essa infobesidade que a Elise do Einstein gosta de falar muito, né? Assim, a gente está praticamente sendo atacado pela informação. Eu tenho que tomar cuidado para saber filtrar a informação. Já não é mais o problema de buscar e encontrar. Eu encontro, só que eu encontro demais. E isso é bom ou isso é ruim? De novo, depende de quem está contando a história. Tem autores que falam que muita informação é bom e que, na verdade, os pacientes eles sabem usar essa informação, que você não pode subestimar as pessoas. Elas aprendem. Um doente que tem uma doença crônica sabe mais que o médico sobre o assunto.
Estava discutindo com a Priscila sobre um assunto, e a Priscila me deu um banho numa conversa sobre a doença dela em um momento. Assim. Eu falei, puxa, eu sou médica, né? E o paciente, ele aprende tanto que ele realmente sabe. Então, o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, não pode subestimar isso. Então, o acesso da informação, ele é bom. Não dá para dizer que é ruim. Mas sempre tem a turma que diz que também é ruim e eles têm razão. É muito mais difícil ser médico hoje em dia, né? Porque você chega no consultório e o paciente está sabendo coisas que acabaram de sair na revista 10 minutos atrás, né? E ele fala, você viu, doutor, que saiu na revista? E você fala assim, né? Ou você está com o teu Explorer aberto, lá, o teu navegador aberto, ou você não vai nem saber do que o paciente está falando. Então, é muito mais difícil ser médico hoje e é mais complicado. E ser paciente também, embora tenha ficado mais fácil, porque eu tenho informação, às vezes é mais angustiante, porque ter informação é responsabilidade, né? Eu passo agora, tenho que decidir junto com o médico. Eu tenho informação, eu li que outro remédio que está lá, mas eu tenho que falar, mas não tenho coragem de falar com o meu médico, né? Ele me deu esse remédio, eu vi que tem outro. É tão angustiante isso, né? Posso falar com o meu médico, eu vou estar sendo... né? O que vai acontecer? Então, a gente pergunta, né? Com tanta informação, tanta coisa acontecendo, o que a gente faz hoje em dia, né? Todo mundo que quer informação sobre saúde vai para quem? Dr. Google. 70%, segundo os americanos. Começam por lá. Alguém me falou, você tem uma doença degenerativa, blá, 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 blá. Você anota as palavrinhas, vai para o Google e repete. Blá, 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 blá. E aí o Google vai te ajudar, né? Isso é comportamento de todo mundo. Pode ser Dr. Bing, Dr. Google, Dr. DuckDuckGo, né, que é outra ferramenta que eu uso agora. Tem vários doutores de busca. Eles os ajudam no dia a dia. Só que eu vou dizer a minha experiência como paciente com o Dr. Google. Né? Quando, há uns 3 anos atrás, meu filho teve uma doença, retinoblastoma, que é um câncer do olho, da retina. E recebi a notícia e pensei, putz, não lembro desse nosso, eu lembro desse qual blastoma é esse, meu Deus do céu, né? Saí do consultório do colega, ele explicou e tal, mas eu lembrava que tinha um blastoma que matava, outro que não matava, mas, sabe, você sai como mãe, você fica aquela coisa meio zonza, né? Eu vou para o Dr. Google, né? Me ajuda, rapidinho, né? Vai pegando, rapidinho, joga no Google, vê o que vai acontecer. Aí o Dr. Google me voltou com isso aqui. Olha as fotos que eu achei no Dr. Google. Né? Essa criança com, né, a prótese, esse olho aqui. Qual é a mãe que gosta de encontrar essa informação? Né? Até hoje ainda fico arrepiada quando eu olho, para falar a verdade. Assim, né? Eu cheguei em casa e pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? É isso, então, que meu filho vai ter? Imaginar meu filho no meio daquelas fotos, para mim, foi uma coisa quase que insuportável. Assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia largar o Google. Eu procurava mais uma foto, outra imagem, o depoimento de mãe, né? Aqueles PowerPoints tristes, né? Que contam a história da criança, ela nasce, ela vive, ela... Eu ia e parecia uma loucura aquilo, né? Esse aqui, ó, hoje em dia, até é meu filhote, que está lá também no meio dos outros. Foi tratado, está super bem, e ele aparece aí hoje porque ele está no meu blog de mãe, aquele que eu falei no começo. Então, ele foi parar realmente no meio daquelas crianças, mas, felizmente, com uma história bacana para contar. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? O Dr. Google, ele é assustador. Ele pode ser muito assustador. Eu quero ajudar vocês aqui hoje a descobrirem como navegar o Dr. Google de forma mais tranquila, né? Como chegar lá e saber acessar as informações que interessam, né? E eu queria, pena que a gente não pode conversar, porque eu estou aqui longe, mas se alguém quiser falar comigo depois sobre qualquer coisa, eu estou super à disposição, tanto pessoalmente quanto pelos canais que eu vou mostrar no final. Primeira coisa, procure fontes confiáveis, né? Todas as pesquisas mostram que os sites de governo são os sites mais confiáveis de informação de saúde. O nosso site do Ministério, os nossos sites, né, oficiais são sites muito bem feitos, tem muita informação de qualidade. Então, eu sempre falo, procure fontes confiáveis. E como é que eu sei que uma fonte é confiável? Né? Olha o que acontece na vida real. Entre os brasileiros, quase 90%, 9 em 10, procura informação de saúde na internet. Então, todo mundo procura informação. Só que só 1 em 4 verificam a procedência dos dados, quem é a fonte, quem escreveu, quem fez aquilo. Então, eu vou lá, eu leio, acredito, mas eu nem sei quem escreveu. Você perguntar para o cara depois, mas quem te deu essa informação? A internet, Dr. Google. Né? Isso não pode ser. Né? A internet está cheia de informações inacuradas. Tem
erradas, mal escritas. Existem vários estudos sobre isso, e vai de 40% a 60%, 70% de informação errada na internet. Erradas mesmo, que podem fazer uma mãe tratar errado o seu filho para coisas importantes, como a forma de deitar num berço. Né? Então, os americanos mostraram que 60% das informações sobre como uma criança tem que dormir no berço para não se sufocar estavam erradas na internet ou mal escritas. Olha que perigo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a internet. Então, a primeira coisa, quem escreveu? Quem tem que escrever? Governo com uma informação oficial, sociedade de pediatria, sociedades médicas, médicos reconhecidos. Mas sempre lembrem, ninguém é neutro. Nem o governo, nem as sociedades. Então, entendam quem está escrevendo, não para acreditar na informação, mas para acreditar que aquela pessoa realmente está dizendo o que ela entende que é verdadeiro. O governo não vai inventar uma informação. Ele vai colocar lá o que ele acredita que é melhor para a população, com o seu viés. O médico é a mesma coisa. Eu, como médica que ama a internet, vou dizer, vai para a internet, vai para o Google. Um colega que não usa muito o Google vai dizer, não, calma lá, não vai para o Google. Né? Cada um com o seu viés. Então, ninguém está certo ou errado 100%. É uma questão de você entender quem está escrevendo e quais as intenções de quem escreve. Como avaliar a fonte, então, né? Todo site de saúde tem, como a Lu falou, um sobre. Quem é essa pessoa? Vai lá, lê um pouquinho. Se é uma coisa importante para você, lê. E se vocês, blogueiros, não têm um sobre, escrevam. Mas escrevam um sobre que fala por que você fala desse assunto. O que aconteceu com você? Né? Você criou um site sobre uma associação, escreve quem é, não tenha vergonha de dizer. Se você é um blog, mas eu não sou oficial. Uma vez um menino me falou, eu não sou oficial, não sou doutor. Não sei. As pessoas não estão procurando só os médicos na internet, as pessoas querem experiências na internet. O meu site de mãe, as pessoas nem sabem que eu sou médica, às vezes. As mães me procuram para falar da história do filho que é parecida com a minha. Né? Então, não importa quem você é, se você é A ou B, escreva quem você é para quem está lendo poder te entender, poder te buscar e saber com quem está falando. Então, associações médicas costumam ter ótimas informações, só que o texto é meio técnico, às vezes. Né? O pessoal, às vezes, ainda usa aquelas linguagens meio... Você até vai lá, aí você pega algumas palavras e joga no Google de novo para tentar entender, né, o que aconteceu ali. Aí, a associação de pacientes costuma ter uma linguagem bem mais acessível, mas cuidado com a fonte da informação. Porque nem toda associação ela é realmente séria. Né? Sabe que escreveu que é associação, grupo D, não quer dizer que é um grupo sério. Né? Ou que é um grupo que ele pode ser sério, mas não sabe usar a comunicação ainda. Está fazendo isso de uma forma muito inicial. Né? Então, prestem atenção. E são fontes ótimas, mas fiquem atentos para quem é o grupo, se são ativos, o que está acontecendo. E tem os blogs, que eu amo. Eu vivo visitando blog, conhecendo blog. São ótimos para troca de experiência, mas cada história é uma história. Cada pessoa tem... Então, só porque a fulana falou que o remédio X foi maravilhoso para ela, arrebentou, não quer dizer que o remédio X é bom para você. Só porque meu filho fez esse procedimento tal, não quer dizer que o filho do outro tem que fazer o mesmo procedimento. Né? Então, os blogs eles são importantes para a gente trocar experiência, e é isso. Não é para a gente se receitar, procurar remédio e... Né? Assim, é bom entender o que cada um está ali para fazer. E é isso que é importante. Eu acho que o blogueiro pode escrever o que ele tem no coração naquele momento. O meu blog eu criei, a doutora Ana falou, né, naquela época de depressão e aceitação, né, no finalzinho lá, eu ficava entre depressão e aceitação, o meu de mãe, né? Eu estava em dia, que eu vejo que era o dia da depressão, dia da aceitação, você fica nessa brincadeira. Então, eu escrevi o que eu estava sentindo naquele dia. Mas eu deixava claro que não era uma mãe falando e que eu estava em várias fases. Então, eu não queria dizer que eu estava certa ou errada, ou faça como eu faço. E eu acho que é isso que é importante a gente ter claro. O blogueiro ele tem que entender que ele vai ser lido, ele tem liberdade de falar o que ele quiser, mas ele tem que entender também que alguém está lendo aquilo. Então, ele tem que deixar claro se ele tem alguma intenção, se ele tem algum patrocínio, se ele está numa fase, está irritado, aconteceu alguma coisa. Então, ele tem que deixar as coisas mais claras para quem está lendo. Não pode ser só uma coisa do tipo, tal coisa foi linda para mim, obrigado, doutor fulano. Né? Sei lá, a gente tem que ser um pouquinho mais claro em nossas intenções também. Como avaliar a fonte, então? Né? Olhem esse anúncio, gente. Esse anúncio, se vocês conseguissem ver, Associação Americana de Medicina. Lá na década de 30. Né? Mais médicos fumam Camels. Né? Isso é um anúncio real, anúncio de cigarro numa revista médica.
Então, vocês imaginem assim, essa informação é patrocínio, certo? É uma informação que estava numa revista médica naquela época e tudo bem, né? Agora, essa informação está errada? A fonte, assim, eles estão mentindo na informação? É que eles falam que o cigarro X não causa problemas de garganta, né? Então, ele tem patrocínio de uma empresa de cigarro, ele traz uma informação que é verdadeira, mas ele está deixando de trazer várias informações em paralelo que são importantes para aquele público, né? Então, o médico, naquela época, dando apoio para cigarro. Isso nunca ia acontecer hoje, né? Espero, né? Mas, então, o patrocinador, ele é muito importante, porque você não precisa mentir. Você pode só omitir algumas coisas e trazer o que te interessa para passar a informação que você quer passar. Não causa dor de garganta mesmo? Não causava irritação na garganta. E o resto? Né? Não é mentira. E aí, outra coisa importante, né? Verifique se a informação faz sentido. Lê e pensa, né? Aí ele fala, por exemplo, ele está olhando a vaquinha na web, né? Na rede ali. Ele fala, ué, é impossível. Não, se está na web, é possível. Né? Tudo é possível. Se estou lendo na web, quase 70% das pessoas, elas acreditam no que está na rede. A pessoa vai lá, recebe um e-mail, por exemplo, e acredita no que o e-mail disse. Novo remédio para... Né? E me manda, eu recebo direto e-mail, como eu estou muito agilizada na parte... Eu mando, né, parente manda, amigo manda. Isso é verdade, isso é verdade. Olha, eu acho que eu não achei nenhum que era verdade até hoje. Quando a pessoa acha que, será que é verdade? Normalmente não é. Quando você pensa, sabe, será que faz sentido? Normalmente não faz. Então, duvidou? Vai atrás, porque deve ter coisa aí. Né? Outra coisa que a Lu falou, data é importante. Gente, a data... Qual é a fonte? Né? Tem que olhar, se uma publicação médica tem mais de 5 anos, você tem que olhar se tem alguma coisa mais nova. A medicina ela muda hoje praticamente diariamente. Né? A gente no consultório tem que ficar correndo atrás, porque ontem podia, hoje não pode, ontem não causava efeito, hoje descobriram um efeito. Né? Então, a gente tem que estar sempre procurando informação. Então, o blogueiro está procurando informação sobre um assunto, está procurando algo sobre a doença X, sobre o remédio Y, achou coisa de mais de 5 anos, vê se não tem nada mais novo, alguma coisa mais, sabe, pelo menos procura, pergunta para alguém, antes de publicar a informação mais antiga, para evitar depois ter que fazer retratação, né? Pô, foi mal e tal. E olha que interessante, esse estudo aí fala, esse é de um site que eu tirei, tá? Que 64% das informações médicas na internet está errada, ou está fora da data de validade, já venceu. O interessante é que esta página não tem a fonte disso aí. Né? Então, você fala, o cara está falando que as informações são vencidas, estão erradas, e ele mesmo não coloca a fonte. Né? Então, isso aqui, para mim, é a mesma coisa que zero. Essa informação, não sei se ela é verdadeira, eu nunca usaria. Isso aqui é só para mostrar para vocês que, mesmo quem fala do assunto, às vezes pisa na bola. Né? Isso aqui é um outro exemplo que eu vou dar, leia com atenção, né? Esse site aqui é de uma pessoa que eu admiro demais, Dr. Drauzio Varella, né? Falando de um assunto que eu gosto, que eu estudo muito, que é proteção solar, vitamina D, proteção solar. E eu começo a ler e falo, meu Deus, ele fala ali uma hora, né? Que o conselho da mãe de pegar sol está voltando, né? E eu falo, meu Deus, ele está dizendo que tem que tomar sol por causa da vitamina D, né? Eu falei, mas logo ele falando isso, né? E eu lá, meu Deus, né? As pessoas vão ler que tem que pegar sol. Eu sou dermatologista, né? Câncer de pele. Ai, meu Deus, você lê todo o texto e fala... Eu já saí lá dizendo, poxa, o Drauzio está falando que tem que pegar sol, né? E aí, se você ler com calma o artigo dele, ele termina assim. Exposição dos braços e pernas ao sol no período de 5 a 30 minutos, 2 vezes por semana, já está suficiente para produzir vitamina D. Ótimo! A mensagem dele é perfeita, né? Só que se eu não lesse com atenção até o fim, né, todos os detalhes, eu ia sair falando uma coisa completamente errada. Então, a gente tem que ler do começo ao fim. Ler a introdução de um assunto não adianta. Eu até dou uma sugestão para os blogueiros. É bacana se posicionar logo no começo do assunto. Para blog, que é mais curtinho, não é assim? Mas essa aqui é mais uma enciclopédia com vários assuntos, né? Num blog, é bacana se posicionar logo no começo. Eu sou contra, eu sou a favor. Depois você sabe, para a pessoa que está entrando lá, já entender qual é a tua posição. Ela já busca aquilo que você está dizendo. Então, é bacana entrar já com uma postura de posição, assim, né? E aí desenvolver. Então, isso é importante. Ler com calma. Quase que eu caio num erro que eu mesma, né,
E aí, liga as antenas, a Lu falou sobre isso aqui, que a American Cancer Society tem algumas sugestões, eu misturei com outras, fiz um bem bolado aqui. Se você ouvir coisas do tipo, cura milagrosa, uma técnica revolucionária que chegou não sei de onde, doutor fulano, né, uma técnica revolucionária, ingrediente secreto das estrelas, né? Isso está no Facebook, né? Remédio natural que a ciência ignora, né? Os cientistas não sabem, mas o limão cura câncer, não é isso? Gente, pelo amor de Deus, né? Produtos que curam quase tudo, né? Histórias de sucesso, aquela bonitona, né, que fala lá, eu era assim, fiquei assim, ninguém sabe quem é a mulher, não sabe quanto tempo foi aquilo, o que aconteceu, né? A gente fica tentado, né? Às vezes a gente olha e fala, dá vontade de comprar um negócio, porque parece que está tão certo, né? É tão baratinho, às vezes você fala assim, vou dar uma testada, né? Até se sentir um idiota depois, porque pagou pelo negócio e viu que não deu nada. Produtos que só podem ser comprados em um site específico, né? E que é revolucionário. Então, nós temos só aqui, e ele é revolucionário, né? Então, aquela coisa, vamos juntando as palavrinhas mágicas, né? Ou, o seu dinheiro de volta, né? A nossa garantia, o seu dinheiro de volta. Não quer dizer que todos são mal intencionados, ou que todos que falam essas coisas, eles estão vendendo uma mentira. Mas, se vocês ouvirem, liga a anteninha e vai ler. Quem é? Que história é essa? Quais são os dados que eles apresentam? Né? Eles produziram alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa publicada sobre isso? E esse último, que é produtos que vieram diretamente do exterior, né? Uma cápsula, não sei o que lá, que vem do exterior, né? Diretamente, ou uma fábrica de fundo de quintal que começa a produzir um monte de coisa. Cuidado, a gente tem Anvisa controlando essas coisas no Brasil. Né? Produtos ditos naturais, lá na internet, no Dr. Google, natural não quer dizer que ele é livre de problemas, que ele não causa problemas. Pelo contrário. Alguns produtos naturais, são extratos, que eles chamam, você pega a planta, extrai aquilo que você quer da planta, mas vem junto um monte de coisa que você não quer. Então, você pode ter uma reação a algum outro produtinho que veio junto, que pode te causar um problema. Então, extratos naturais, coisas naturais sendo vendidas, não quer dizer que elas são seguras. Às vezes, muito pelo contrário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Procurar produtos que são registrados, com registro, né? Produtos bem feitos, armazenados por empresas que sejam idôneas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para isso, para não se colocar em risco. E quando a gente fala num blog, isso é uma outra coisa importante. Vocês têm blog de saúde? Surgem aqueles anúncios meio, né? Sabe aqueles anúnciozinhos que, tipo, apareceu no blog da paciente que estava aqui falando, né? Uma coisa. Não fui eu que botei isso lá. Tem alguns anúncios dos ads de Google e tal, que acabam surgindo e colocam, às vezes, substâncias que nem sempre vocês queriam anunciar, e elas aparecem no blog de vocês. Vocês são responsáveis por aquilo. Está no blog de vocês. Alguém vai ver essa informação, está lá no blog de vocês, ela vai dizer, pô, a doutora Cris ou a fulana está anunciando o composto herbal XYZ, deve ser bom. A pessoa vai usar. Se aquilo não, ela vai procurar quem se aquilo não funcionar depois? As pessoas não conseguem diferenciar, às vezes, a área de anúncio e a área de blog, a área oficial. Então, atenção, tá? Isso é só um parênteses aqui, porque eu já vi algumas coisas acontecendo por aí. E como avaliar quando a informação é contraditória, né? Você fala assim, não, é bom tomar vinho para câncer de mama. Outro fala, não, o vinho dá câncer de mama, né? Tem várias coisas assim, você vai olhando, você fica louco às vezes na internet, né? Porque nem sempre a informação está errada. De novo, depende de quem está contando a história. O cara conta um pedacinho, o cara conta outro, o cara escreve bem, né? Ele vai fazendo a história ficar com uma cara maravilhosa. O que tem que fazer? Busca a mesma informação em 2 fontes, 3 fontes confiáveis. Então, você pega lá o site do Ministério, pega o site do Einstein, que é maravilhoso, tem muita informação bacana. Outros hospitais têm informação também. Pergunta para... Se a informação continuar confusa, se for uma coisa importante para você, a sua doença, é um remédio novo, é uma mudança na forma de fazer alguma coisa, vai conversar com o médico, não tem jeito. Entende? Não dá para... Se a dúvida continuou, tem que procurar um médico, a enfermeira, algum profissional de saúde. Vamos tirar só do médico essa capacidade, porque os profissionais de saúde todos, na verdade, podem te ajudar, dependendo da área de atuação, a resolver um problema e uma dúvida. Então, procura, mas não vai na primeira, né? Se ela é diferente do que você está acostumado, está mudando alguma coisa importante na sua doença, ou você vai blogar sobre aquilo, né? Você viu um negócio diferente, caramba, esse negócio é muito novo, eu tenho que fazer um post sobre isso agora, eu vou estar no Twitter agora, né? Para um pouquinho, relaxa, respira, lê e procura um pouquinho mais a informação.
Porque fica muito chato twittar um negócio feio, o negócio está errado. Às vezes, até esses tempos, hackearam, né? Hackearam um jornal, puseram uma informação errada, e o pessoal começou a twittar. Logo depois, até pessoal de outros jornais retuitaram o negócio, né? A informação que era errada, que era um hacker que fez uma palhaçada com o jornal. O pessoal retuitou jornalista sem procurar a fonte da informação. Porque como a gente está nessa... Não são só os blogueiros que fazem isso, não, né? Então, é importante a gente parar. Quando encontra uma informação que é muito revolucionária, é muito nova, vai fazer sucesso, cuidado. Leiam primeiro, procure uma fonte mais confiável, para não cair no erro de retuitar, blogar e espalhar uma informação, viralizar uma informação que é inadequada e pode, sim, fazer mal para outras pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente coloca na rede, né? Isso é uma coisa super importante. E aí, aquela coisa, né? Apenas 28% a 41% dos americanos, esse dado eu não consegui no Brasil, mas nós vamos ter, né, Istvan, dados brasileiros em breve. Menos da metade conversam com um profissional sobre o que acharam na rede depois de achar. Então, eu vou no médico, ele me fala que eu tenho uma doença X, eu pesquiso, eu estudo, e eu não volto no profissional depois para discutir o assunto. Eu guardo para mim aquele problema. Eu estou cheia de dúvidas, eu vou ficar lá na internet e não vou lá discutir com um profissional. Eu gostaria que isso mudasse. Eu sei que tem muita resistência dos médicos, às vezes tem médico que não gosta, né, que o paciente venha para falar de coisas de internet, de Google, mas experimentem, porque os médicos estão cada vez mais abertos para isso, né? A gente sabe que não tem mais volta. Quando me perguntaram assim, Dr. Google, ele é positivo ou negativo? Eu falei, não interessa, ele é real, né? As pessoas já estão usando. Se ele é positivo ou negativo, não sou eu que vou dizer. As pessoas já estão usando. O meu papel como médica, como profissional que trabalha na saúde, é ajudar as pessoas a navegarem no Dr. Google com uma forma segura, uma forma tranquila, uma forma bacana, que ela não fique que nem eu fiquei lá no começo, naquelas imagens, que nem uma maluca, olhando 30 imagens da doença do meu filho, sem saber o que fazer, né? Eu acordei, depois, uma hora eu falei, eu sou médica, meu Deus do céu, porque eu estou no Google geral, né? Eu vou para o Google médico, eu fui para os sites médicos daí. E aí sim a coisa começou a ficar mais fácil. Eu tenho o prazer e, claro, a honra de ser médica e ter estudado isso. Então, eu pude depois, né, despertar e procurar as informações científicas. Né? Mas eu sei a angústia que é uma mãe cair na rede e buscar um diagnóstico de um filho. Né? Então, a dica é essa. Né? Por enquanto, Facebook, redes sociais, Twitter, eles não substituem um bom aconselhamento médico, eles não te receitam medicamentos. Não é lá que a gente encontra as respostas para os nossos problemas. Lá a gente encontra as perguntas, né? As perguntas que a gente tem que fazer para chegar no nosso médico, para perguntar mais, para buscar mais informação, para entender melhor o que está acontecendo com a gente. Né? É para isso que essas redes servem. E essa é a minha visão. Né? Até sugiro que não se vá ao Google logo depois de um sintoma. Então, eu cheguei em casa e falei, estou com dor de cabeça. Há 3 semanas. Puxa, minha dor de cabeça não passa. Minha sugestão, embora eu saiba que sugestão é aquelas coisas que, né, não adianta, mas não vá ao Google buscar isso. Dor de cabeça de longa duração. Vai surgir desde estresse, até tumor cerebral, até, né? Não, eu digo para vocês, não vai ser uma busca bacana. Não vai ser uma busca boa. Melhor coisa, está com essa dor de cabeça? Procura um profissional. Conversa. Ele vai te dizer, você tem a doença X. Essa é a hora. Essa é a hora de ir para o Google e entender melhor a doença. Porque daí você já diminuiu bastante a quantidade de coisas que vão aparecer para você, embora ainda vai aparecer muita coisa, né? Então, aí você começa a entender. Elabora as perguntas. E aí você volta no seu médico depois. E a coisa mais gostosa quando um paciente volta, que ele estudou a sua doença, porque você pode se comunicar com aquela pessoa 10 vezes melhor, entendeu? Porque ela vem com as dúvidas que já estão incomodando, ela já vem com muito mais informação e a consulta fica muito mais rica, né? É muito gostoso quando um paciente estuda a doença dele, né? Então, você volta no médico, ao contrário daquelas pessoas ali que não estão voltando, e conversa com ele, né? Essa é a ideia do Dr. Google. E aí eu queria deixar para vocês, então, os meus contatos, né? Esse é o meu Twitter, o meu... Opa, acho que sumiu ali o meu doutora Cris B. Pode só botar o site, só rapidinho para mostrar para o pessoal. Esse é o meu site, meu blog de médica, né? É a doutora Cris B. E aí, logo o post
do óculos cor-de-rosa aparecendo, mas esse é o meu... Se você for olhar bem acima, pode voltar. À direita tem ali, pergunte ao médico. Essa é uma iniciativa de um outro site, do Medicínia, que tem um grupo, eu sou conselheira desse site, que tem um grupo de médicos que estão lá à disposição para responder perguntas da população. Eles não dão consulta, mas se você for lá, você vai ter a resposta de um médico sobre o assunto que você quer. Então, eu tenho uma doença X, o remédio Y, como é que ele funciona, quais são os efeitos colaterais, perguntas gerais à população. Você pode ter respostas ali. Esse é o meu site. E o meu outro site, que é o Meu Filho com Câncer, que é a história do meu bebê e a nossa história, que foi... que eu comecei a escrever alguns meses depois que tudo aconteceu, como a Ana falou, Ana Merzel. É difícil começar a escrever na época de dor muito forte, né? A gente não consegue escrever direito. Mas depois ele surgiu como uma forma de contar para a família o que estava acontecendo, não precisar contar 30 vezes o que ela disse ali, né? Você poder contar para a família. E também o que eu chamo de catarse, né? Tirar aquilo de dentro da cabeça. Assim, você bota no papel, bota no site e a coisa vai saindo da tua vida, né? E é isso. Muito obrigada. Queria agradecer a presença. Pri, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo evento, está muito bacana. Eu queria agradecer a quem deu a oportunidade para a Priscila, quem ouviu a Priscila quando ela pediu esse espaço. E parabéns a todo mundo. Obrigada, viu? Eu vou contar para vocês a minha história com a doutora Cris. Quando eu comecei a pensar no projeto de encontro de blogueiros, eu vi a primeira palestra que teve no primeiro encontro de blogueiros do Einstein. E aí eu achei, nossa, magnífico, né? Porque teve um dos blogs que transcreveu toda a palestra. Aí eu falei, não vou mandar o convite, ela nem vai me responder, né? E a doutora Cris está aqui. O pessoal das mídias do Einstein também é parceiro do evento. Foi um contato super legal. E eu quem agradeço a oportunidade de estar somando o nosso projeto. Posso fazer uma coisa rapidinho? Eu adoro leitura, tá? Tem alguém... Quem gosta de ler aqui? Levanta a mão, por favor. Alguém aqui nasceu no dia 6, que nem eu? Quantos são? Tá. Quem é mais perto... Vamos ver. Alguém tem algum pai ou mãe que nasceu no dia 15? Mais perto do dia 15? Alguém com história de câncer na família? Não, mas agora são os mesmos que levantaram a mão antes. Vamos lá, aqueles mesmos. Dia 6, vamos voltar. Dia 6. Dia 6 tinha 2. Quantos tinham dia 6? Nasceram no dia 6. Tá. E alguém que tem história de câncer na família? Daquelas do dia 6. Tem? Só ela? Vou te dar um livro de presente, tá? Eu adoro trocar livros, distribuir livros, então adoro informação. Esse aqui é um livro muito bacana sobre câncer e eu acho que é bacana a gente distribuir. E eu espero que ela passe adiante esse livro, viu? Com certeza. Obrigada. Doutora, pediram para você repetir o nome do seu blog. O meu blog. Repetir o nome do blog é doutoracrisb.com.br. dracrisb.com.br. Esse é o de médica. E o de mãe, que é meu xodozinho, é meufilhocomcancer.wordpress.com. Obrigada. Obrigado, doutora.